Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Yasmin Milele, eu tenho 22 anos, sou aqui do Rio de Janeiro. Eu sou graduada em odontologia pela Universidade Unigran Rio. Hoje em dia eu sou graduanda em saúde pública. Minhas áreas de preferência são dentística e prótese, por isso a escolha desse tema dessa aula. Vamos lá? Então a aula de hoje vai ser sobre os fatores que interferem na longevidade das facetas diretas em resina composta. Para relembrar o que são facetas, faceta direta a gente diz que são essas porções de resina que normalmente recobrem a face vestibular, que é essa parte da frente do dente, incisal, que é a pontinha, e proximal, que são as laterais. Normalmente, as indicações para as facetas são alinhamento dentário, quando é leve, reanatomização, alteração de cor, microdontia ou amelogênese imperfeita. As principais vantagens da resina são o maior resguardo biológico, ou seja, para fazer uma faceta em resina, o paciente não precisa de desgaste dentário. Excelente estética, a boa longevidade, dependendo dos cuidados do paciente, que nós vamos falar nesta aula, e o reparo clínico, que é essa capacidade que a resina tem de ser reparada pelo próprio dentista em consultório, tornando assim o trabalho bem mais rápido. E as desvantagens a longo prazo, que são o desgaste e a instabilidade de cor. Por isso surge a pergunta que deu início à nossa aula de hoje. Então, o que podemos fazer para amenizar as desvantagens próprias do material? É preciso fazer um planejamento minucioso, porque o paciente não pode ter condições bucais desfavoráveis, ou seja, não pode ter cárie, não pode ter tártaro, não pode ter canal a fazer. A expectativa do paciente é muito importante, porque quem tem que gostar do trabalho é o paciente. Ele tem que saber várias opções que no final vão dar o mesmo resultado. Você precisa explicar para o paciente que existem outros materiais, como a porcelana, que também entregarão um resultado semelhante no final. E quando se faz o planejamento, a gente assegura a qualidade técnica do trabalho. Depois, deve escolher o composto resinoso adequado. Assim, quando surgiu lá na década de 50, a resina ela tinha uma lisura superficial insatisfatória. Ou seja, a resina macroparticulada, que é essa aqui da primeira imagem, ela é péssima para fazer faceta. Os cientistas estudaram um pouco mais lá na década de 70, fizeram uma outra resina que era totalmente o contrário. Assim, ela era frágil e não suportava a carga mastigatória, ela quebrava. Mas era muito estética. E estudando mais um pouquinho, em 80, eles conseguiram associar as duas resinas. E aí começaram a ver uma resina estética e resistente. Aprimoraram um pouco mais a técnica e partiram para as microhíbridas, que hoje nós chamamos de resina universal, lá em 90. A entrada dos anos 2000 trouxe pra gente a nanotecnologia, originando assim as nanoparticuladas. Agora, nos anos 2000, a gente tem a microhíbrida e a nanoparticulada e a nanohíbrida. Então, para fazer faceta direta em resina composta, o dentista precisa selecionar duas opções principais que se destacam em maior resistência, excelente polimento e excelente propriedade óptica, ou seja, ela fica bonita e é resistente, que são as resinas microhíbridas e nanoparticuladas. Em terceiro lugar, o dentista precisa fazer uma boa polimerização, ou seja, precisa usar um equipamento de qualidade, que hoje em dia se destaca o LED de terceira geração, que é esse aqui que eu coloquei no cantinho, que a bateria dele dura bastante, ele tem uma eficácia luminosa boa e ele consegue penetrar com profundidade na resina. Ou seja, em incremento de 2 milímetros, que é o que a técnica sugere, esse LED ele consegue penetrar, endurecer todos os monômeros de resina em polímeros, para ela ficar resistente e bonita. Também precisa se fazer a irradiação pelo tempo necessário, que são no mínimo 20 segundos. A ponteira tem que ficar certinha na restauração e o aparelho tem que estar sempre regulado e carregado. O acabamento e polimento são etapas cruciais, porque o acabamento ele vai tirar essa camada grosseira de resina que ficou e o polimento vai fornecer brilho e lisura. Lembrando que superfícies lisas têm menor potencial de manchamento comparado às superfícies rugosas. Então, quanto mais ficar liso a faceta no dente do paciente, menos manchada ela vai ficar. E por último, também precisamos orientar o paciente, porque hábitos parafuncionais, como roer unha, mascar a caneta, fumar, paciente que tem bruxismo, influenciam na longevidade. Todos esses fatores que eu citei, eles reduzem a longevidade. Então, se o paciente é um paciente que rói unha, tem mania de morder as coisas e ainda fuma, essa faceta ela vai durar muito menos tempo do que um paciente que passa fio dental todos os dias, não fuma, não rói unhas e tem essa higiene bucal adequada. Também tem que conscientizar o paciente sobre a importância da manutenção da higiene várias vezes ao dia. Também sobre a alimentação. Alimentos ácidos costumam corroer mais facilmente a faceta. E também ele tem que saber que quando ele coloca faceta direta em resina composta, as consultas precisam ser periódicas de acompanhamento. Foi isso, espero que tenham entendido tudo. Espero que tenham gostado, não tenham dúvidas. Até a próxima!